Imagine-se no lugar de Paulo, caminhando pelas estradas da Síria com a intenção de prender seguidores de Jesus. De repente, você é atingido por uma luz intensa e ouve a voz de Jesus lhe perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Essa foi a revelação que mudou tudo para Saulo. Ele se converteu e passou a se chamar Paulo. Agora, imagine-se acompanhando Paulo em sua jornada como apóstolo, viajando por muitas regiões, estabelecendo comunidades cristãs e escrevendo cartas que foram incluídas no Novo Testamento. Ele enfrentou desafios e perseguições, mas nunca desistiu de pregar a mensagem de Jesus com coragem e determinação. E finalmente, imagine-se testemunhando a determinação de Paulo, enquanto ele é condenado à morte pelo imperador Nero, mas permanece firme em sua fé até o fim. Hoje vamos mergulhar mais profundamente na história de Paulo de Tarso e sua jornada como um dos maiores apóstolos do cristianismo. E se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, inscreva-se agora no canal para não perder nenhum conteúdo importante e deixe seu like. Vamos direto ao vídeo. Nascido aproximadamente na mesma época que Jesus, seu nome de circuncisão era Saulo, e provavelmente o nome de Paulo, que significa pequeno ou menor, também lhe foi dado na infância para uso entre os gentios. E Saulo seria seu nome hebreu. Paulo era natural de Tarso, a capital da Cilícia, uma província romana no sudeste da Ásia Menor. Essa cidade estava à beira do rio Berdan, que é navegável até hoje, e por isso tornou-se um centro de movimentação comercial com muitos países ao longo das margens do Mediterrâneo, bem como com os países da Ásia Central Menor. Tarso também era a sede de uma universidade famosa, com mais alta em reputação do que as universidades de Atenas e Alexandria, as únicas outras que existiam. Aqui nasceu Saulo, e foi onde ele passou a sua juventude. Ele sem dúvida aproveitou a melhor educação que sua cidade natal poderia oferecer. Seu pai era da mais forte seita dos judeus, um fariseu, da tribo de Benjamim. Atos 23:6, Filipenses 3:5. Não sabemos nada a respeito de sua mãe, mas há razões para concluir que ela era uma mulher piedosa, e que exerceu influência na formação do caráter de seu filho, para que ele pudesse depois falar de si mesmo. Na Bíblia também lemos sobre sua irmã e o filho de sua irmã, Atos 23:16, e também outros parentes, Romanos 16:7. Embora judeu, seu pai era cidadão romano. Como ele obteve a cidadania romana, não somos informados. Era um privilégio valioso, e que devia ser de grande utilidade para Paulo, embora não da maneira como seu pai poderia ter desejado que ele o usasse. Educação de Paulo. Sua educação preliminar foi completada. Saulo de Tarso foi enviado com provavelmente cerca de 13 anos de idade à grande escola judaica em Jerusalém como estudante da lei. Tornou-se um aluno do célebre Rabino Gamaliel. Atos 22:3. Passou muitos anos em um elaborado estudo sobre as Escrituras e sobre as muitas questões que lhes dizem respeito, com as quais os rabinos se ocupavam. Saulo de Tarso, o perseguidor. Cerca de 2 anos após a ascensão do Senhor, o cristianismo expandiu silenciosamente sua influência em Jerusalém. Finalmente Estevão, um dos 7 diáconos, afirmou publicamente que Jesus era o Messias, o que levou a muita agitação entre os judeus e muita disputa nas suas sinagogas. A perseguição surgiu contra Estevão e os seguidores de Cristo em geral. Saulo de Tarso tornou um grande perseguidor da igreja com o objetivo de exterminar o cristianismo. A conversão de Paulo. Mas o objetivo da perseguição iniciada falhou. Os que foram espalhados para o exterior foram pregando a palavra em toda parte. A raiva do perseguidor ficou ainda mais feroz. Ouvindo que os cristãos se refugiaram em Damasco, Saulo obteve cartas com o sumo sacerdote, autorizando-o a prosseguir com a perseguição. Quando Saulo e seus companheiros se aproximaram de Damasco, subitamente apareceu uma luz que brilhava em volta deles. Saulo ficou aterrorizado no chão e uma voz soou nos ouvidos: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Salvador ressurgido estava ali, com sua humanidade revestida de glória.
Em resposta à inquietação ansiosa de Saulo: "Quem és tu, Senhor?" Ele disse: "Eu sou Jesus a quem persegues." Este foi o momento da sua conversão, o mais importante em toda a vida de Paulo. Cego pela ofuscante luz, seus companheiros o levaram até a cidade, onde, mergulhado em pensamentos profundos por 3 dias, não comeu nem bebeu. Atos 9:11. Ananias, um discípulo que vivia em Damasco, foi informado por uma visão da transformação que aconteceu com Saulo, e foi enviado a ele para curá-lo da sua cegueira e batizá-lo. Atos 9:11-16. O propósito de sua vida agora foi totalmente mudado. O perseguidor torna-se perseguido. Imediatamente após a conversão, Paulo se retirou para a Arábia, Gálatas 1:17, onde permaneceu por 3 anos. É uma pausa misteriosa, um momento de incerteza na história do apóstolo, uma calma que abre na agitada vida missionária. Após voltar a Damasco, Paulo começou a pregar o Evangelho, corajosamente em nome de Jesus. Atos 9:27. Mas logo foi obrigado a fugir dos judeus e ir para Jerusalém. Em Jerusalém, Paulo ficou por 3 semanas, mas novamente ele foi forçado a fugir da perseguição. Ele voltou para sua cidade natal, Tarso. O ministério de Paulo em Antioquia. Antioquia, a capital da Síria, atual Turquia, tornou-se cenário de grande atividade cristã. O evangelho ganhou uma base firme, e a causa de Cristo prosperou. Um discípulo chamado Barnabé, que tinha sido enviado de Jerusalém para supervisionar a obra em Antioquia, lembrando-se de Paulo, partiu para buscá-lo em Tarso, que respondeu prontamente ao chamado e se dirigiu a Antioquia, que por 1 ano inteiro se tornou o cenário de seus trabalhos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Atos 11:26. A primeira viagem missionária de Paulo. A igreja de Antioquia se propôs a enviar missionários aos gentios. Paulo, Barnabé e João Marcos, como assistente, foram escolhidos para este trabalho. Esta foi uma grande época na história da igreja, pois agora os discípulos começaram a cumprir a ordem do Mestre: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Os 3 missionários saíram para a primeira viagem missionária. Eles partiram de Seleucia, o porto de Antioquia, em frente a Chipre, cerca de 130 quilômetros ao sudoeste. Em Pafos, Sérgio Paulo, o procônsul romano, foi convertido ao evangelho. Paulo e Barnabé prosseguiram cerca de 160 quilômetros em terra, passando por Panfilha, Pisídia e Licaonia. As cidades mencionadas nesta viagem são a Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Eles voltaram pela mesma rota para ver e encorajar os que haviam sido convertidos e separar presbíteros em todas as cidades para cuidar das igrejas que se formaram. De Perge foram direto para Antioquia, onde haviam começado a viagem missionária, o Concílio de Jerusalém. Depois de permanecerem um tempo na Antioquia, surgiu uma grande controvérsia na igreja sobre a relação dos gentios com a lei mosaica. Para obter uma solução para esta questão, Paulo e Barnabé foram enviados como representantes para consultar a igreja em Jerusalém. O conselho que estava lá decidiu contra o partido judaizante, e os representantes, acompanhados por Judas, chamado Barsabás, e Silas, voltaram a Antioquia, trazendo consigo a decisão do conselho. Atos 15. Depois de um breve descanso em Antioquia, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Atos 15:36. Barnabé queria levar Marcos, mas Paulo se recusou a permitir que ele fosse junto, e assim Barnabé e Paulo tiveram uma disputa aguda. Eles se separaram e nunca mais se encontraram. Paulo, no entanto, depois fala com honra de Barnabé, e tempos depois pede para que Marcos venha a ele em Roma. A segunda viagem missionária de Paulo. Paulo tomou consigo Silas em vez de Barnabé, e começou sua segunda viagem missionária em cerca de 51 d.C. Desta vez foi por terra, revisitando as igrejas que já havia fundado na Ásia, mas ele desejava entrar em regiões além, e ainda seguiu a Frígia e a Galácia. Atos 16:6.
Contrário à sua intenção, Paulo foi obrigado a permanecer na Galácia, por causa de algum tipo de doença. Gálatas 4:13-14 Bitínia, uma província na margem do Mar Negro, estava agora diante dele, e ele desejava entrar. Mas o caminho estava fechado e o Espírito de alguma maneira o guiou em outra direção, até chegar em Troade, Atos 16:8. Enquanto esperava em Troade pela vontade de Deus quanto a seus próximos passos, teve uma visão da noite. Um homem da Macedônia estava diante que implorava: ajude-nos. Atos 16:9. Paulo reconheceu nesta visão uma mensagem do Senhor, e no dia para pregar o Evangelho na Macedônia. Igrejas foram plantadas em Filipos, Tessalônica e Bereia. Paulo chegou a Atenas, mas ficou pouco tempo. Os atenienses o receberam com desprezo e ele nunca mais visitou a cidade. Atos 17:17, 31. Ele então foi para Corinto, a sede do governo romano da Acaia, e permaneceu lá 1 ano e meio, trabalhando com muito sucesso. Enquanto esteve em Corinto, escreveu suas 2 cartas à igreja de Tessalônica, suas primeiras cartas apostólicas, e depois partiu para a Síria. Nesse trajeto, o apóstolo Paulo foi acompanhado por Priscila e Áquila, a quem ele deixou em Éfeso. Ele, porém, foi para Jerusalém, saudou a igreja, e depois partiu para Antioquia, onde morou algum tempo. A terceira viagem missionária de Paulo. Em sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo começou pelas partes mais orientais da Ásia Menor e depois foi para Éfeso, onde dedicou pelo menos 3 anos de trabalho incessante. Em Éfeso havia-se aberto uma porta grande e eficaz para a pregação do Evangelho. Seus colegas de trabalho o ajudaram, levando o Evangelho para Colossos, Laodiceia e outros lugares a que podiam chegar. Pouco tempo antes de sua partida de Éfeso, o apóstolo Paulo escreveu sua primeira epístola aos Coríntios. Os ourives de Éfeso, que sentiam o perigo para a venda de imagens por causa da pregação de Paulo, organizaram uma revolta contra ele, e ele saiu da cidade, e foi para Troade. Em Troade, em consequência do relatório que Tito trouxe de Corinto, ele escreveu sua segunda epístola para aquela igreja, tendo passado provavelmente a maior parte do verão e o outono na Macedônia, visitando as igrejas lá, especialmente as igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia. Ele foi então à Grécia, onde morou 3 meses, gastando provavelmente a maior parte desse tempo em Corinto. Atos 22. Durante sua permanência nesta cidade, ele escreveu sua epístola aos Gálatas, e também a grande epístola aos Romanos. No final dos 3 meses ele saiu da Acaia para a Macedônia, daí, cruzou a Ásia Menor e, aportando em Mileto, dirigiu-se aos presbíteros de Efésios, a quem ele chamou para encontrá-lo, e depois partiu para Tiro, finalmente chegando a Jerusalém, provavelmente na primavera de 58 d.C., a prisão do apóstolo Paulo. Enquanto estava em Jerusalém na festa de Pentecostes, o apóstolo Paulo foi quase assassinado por uma multidão judaica no templo. Resgatado de sua violência pelo comandante romano, ele foi levado para a prisão na Cesareia, onde, por várias causas, foi detido prisioneiro por 2 anos no pretório de Herodes sob a autoridade do governador Félix. Atos 23:35. No final destes 2 anos, o governador Félix foi sucedido por Pórcio Festo, que chamou Paulo e seus acusadores para ouvi-los. No julgando com privilégio de um cidadão romano, Paulo apelou para ser julgado pelo imperador. Atos 25:11. O apóstolo Paulo foi imediatamente enviado a Roma sob a responsabilidade de Júlio, um centurião da corte de Augusto. Depois de uma longa e perigosa viagem, eles finalmente chegaram na cidade imperial, provavelmente em 61 d.C. Em Roma, o apóstolo foi autorizado a morar em sua própria casa contratada, sob constante guarda militar. Este privilégio foi concedido a ele, sem dúvida, porque ele era cidadão romano e, como tal, não poderia ser posto na prisão sem julgamento. Os soldados que mantinham a guarda sobre Paulo eram mudados em intervalos frequentes, e assim ele teve a oportunidade de pregar o evangelho a muitos deles durante esses 2 anos inteiros. Filipenses 1:13. Sua casa era visitada por muitas pessoas que queriam ouvi-lo,
tanto judeus quanto gentios, e tornou-se o centro de uma influência que se espalhou por toda a cidade. Atos 28, 23, 31. Durante este período, o apóstolo escreveu suas epístolas aos Colossenses, Efésios, Filipenses e a Filemon, e provavelmente também aos Hebreus. A morte de Paulo. Segundo a tradição, a prisão em Roma chegou ao fim e Paulo partiu em seus trabalhos missionários, provavelmente visitando a Europa Ocidental e Oriental e Ásia Menor. Durante este período de liberdade, ele escreveu sua primeira epístola a Timóteo e sua epístola a Tito. O ano de sua libertação do apóstolo Paulo foi marcado pelo incêndio de Roma, onde os cristãos foram acusados pelo imperador Nero. Uma perseguição feroz agora estourou contra eles. O apóstolo Paulo foi preso novamente e levado para Roma, onde provavelmente ele escreveu sua última epístola a Timóteo. Paulo foi condenado à morte por Nero e levado para fora da cidade, onde foi decapitado em 66 d.C. Gostou de conhecer um pouco mais da história de Paulo? Então comenta aqui embaixo e deixe seu like. Inscreva-se no canal se não quiser perder o próximo vídeo. Deus te abençoe.